É vasopressor que vocês querem? Então é vasopressor que vocês vão ter. Segurem a PAM acima de 65 milímetros de mercúrio, pois hoje, nessa aula, a gente não vai deixar nenhum paciente ficar chocado. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre a noradrenalina. Mas antes, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos para a nora. A noradrenalina é um medicamento da classe dos vasopressores. E essa classe ela tem por objetivo aumentar a pressão arterial do paciente através do aumento da vasoconstricção, do aumento da resistência vascular periférica. E os principais vasopressores utilizados na unidade de terapia intensiva são a adrenalina, a noradrenalina e a vasopressina. Sendo que a noradrenalina ele é o agente de primeira escolha, tanto na hipotensão em um choque hipovolêmico, como mostrado na aula anterior, naquele choque hipovolêmico onde ocorreu ressuscitação volêmica com cristalóide, mas mesmo assim não foi possível atingir a pressão arterial média que a gente tinha como por objetivo, daí a gente acaba utilizando essa ferramenta desse vasopressor para atingir a nossa pressão-alvo, ou também no choque séptico, choque distributivo do tipo séptico, que é um choque relacionado a uma vasodilatação intensa, E essa vasodilatação intensa que está ocorrendo devido a essa sepse leva a esse processo de hipotensão e essa redução drástica da pressão arterial sistêmica. Daí, o principal medicamento utilizado para a reversão dessa hipotensão é a adrenalina e é por isso que a gente vai conversar sobre ela hoje. Mas então, quem é a noradrenalina? A noradrenalina, antes de mais nada, é um neurotransmissor e um hormônio produzido pelas nossas glândulas suprarrenais, como também pelos nossos neurônios. E ele é um medicamento de primeira escolha no tratamento do choque, tanto hipovolêmico como também no choque séptico, e foram refratárias à ressuscitação volêmica, como mencionado anteriormente. Então, quando a gente olha para a sua estrutura, ela é uma catecolamina, e ela é uma catecolamina porque ela possui um anel catecol, que é aquele anel com as duas hidroxilas. E ele é um neurotransmissor que é produzido nos nossos neurônios a partir de um aminoácido não essencial, ou seja, um aminoácido natural, que a gente não precisa consumir na dieta, mas esse aminoácido também ele é consumido na dieta, que é a L-tirosina. Então, vou mostrar aqui a reação de síntese da noradrenalina. Então, a noradrenalina, para ser sintetizada, vai se utilizar como substrato a L-tirosina. A L-tirosina, através da enzima tirosina hidroxilase, vai ser convertida em L-dopa. E a L-dopa, através da dopa-decarboxilase, vai ser convertida em dopamina, que também é um neurotransmissor que vai ter atividade nos seus receptores dopaminérgicos. E a gente pode trabalhar, inclusive, a dopamina em outras aulas. Mas aí a dopamina também, através da enzima dopamina beta-hidroxilase, vai ser convertida em noradrenalina. E a noradrenalina, ele também é um precursor da adrenalina. E ela pode ser convertida em adrenalina através da enzima feniletanolamina N-metiltransferase. Se a gente verificar aqui, a diferença entre a noradrenalina e a adrenalina é apenas de um grupo metil, aqui a gente tem um grupo metila, na função amina dessa molécula, ou seja, a adrenalina tem um grupo metil e a noradrenalina não tem esse grupo metil, e isso já é suficiente para dar diferença de potência e seletividade entre os receptores adrenérgicos, tá? E agora que a gente entendeu um pouco da síntese da noradrenalina, vamos entender como é que acontece a reversão dessa hipotensão durante o choque. Então, citando o exemplo do choque do tipo distributivo séptico, o que acontece é que devido a toda a inflamação do choque séptico, vai acontecer uma vasodilatação intensa. E essa vasodilatação intensa é igual à diminuição da resistência vascular periférica, O vaso dilatou e, consequentemente, a pressão caiu. E aí a gente vai ter um quadro de hipotensão, e aí dependendo da gravidade dessa hipotensão, o paciente vai ter aqueles sintomas que eu já mencionei no choque hipovolêmico, por exemplo, como confusão mental ou, por exemplo, diminuição no nível de consciência desse paciente. E aí, para reverter esse processo vasodilatador, a gente utiliza uma ferramenta chamada de vasopressor, e nesse caso aqui o agente de primeira escolha é a noradrenalina. E a noradrenalina, ela vai atuar onde? Ela atua nos receptores alfa-1 e receptores beta-1.
ela tem uma maior potência para os receptores alfa-1. Esses receptores alfa-1, eles estão expressos principalmente na musculatura lisa dos vasos periféricos. Então, quando a noradrenalina se liga a esses receptores, vai ter ali liberação de cálcio dentro dessas células e vai acontecer uma vasoconstricção, um aumento da resistência vascular periférica. E aí esse aumento da resistência vascular periférica eleva a pressão arterial. Naturalmente, esse aumento de pressão arterial vai levar sensores como os baroreceptores a reconhecer esse aumento brusco da pressão arterial pela noradrenalina e vai induzir o corpo, ao coração, a fazer uma bradicardia reflexa. Mas vocês lembram que eu falei que a noradrenalina também atua ali nos receptores beta-1? Então, nos receptores beta-1, quando a noradrenalina vai se ligar e vai atuar nesses receptores que estão majoritariamente no coração, o receptor beta-1 ele tem a capacidade de levar a um inotropismo positivo, ou seja, ele aumenta a força de contração do coração. Esse aumento de força de contração pode também levar a um aumento do débito cardíaco, mas, entretanto, devido a essa bradicardia reflexa, devido a esse efeito da noradrenalina não ser tão intenso em beta-1, meio que os dois efeitos eles vão se anular. Tanto o efeito reflexo via baroreceptor, como esse efeito inotrópico da noradrenalina nos receptores beta-1. Então, majoritariamente, o efeito da noradrenalina é aumentar a resistência vascular periférica sem alterar a frequência cardíaca, e aí esse aumento da pressão arterial vai levar a uma melhor perfusão dos órgãos, principalmente do cérebro e do coração. E aí, finalizando essa parte de mecanismo de ação, a noradrenalina ela tem como característica farmacológica uma meia-vida de 2 a 4 minutos, ou seja, ela é rapidamente degradada, né, eliminada. A ação dela começa entre 1 e 2 minutos, ou seja, ela tem um tempo de ação bastante elevado, igualmente ao tempo de eliminação. E por isso que ele é um medicamento que ele está sempre em infusão contínua nesse paciente, né, está numa bomba de infusão com a sua vazão específica. E muito devido a tanto essa meia-vida muito curtinha, como ao seu tempo de ação também relativamente rápido. Ele é feito preferencialmente em acesso central, mas por que acesso central? Ele é um medicamento vasoconstrictor, né? Faz uma veia de menor calibre, numa veia mais periférica, o que vai acontecer é uma isquemia nesse local, podendo levar a necrose tecidual. Então, preferencialmente, a noradrenalina ela tem que ser administrada em bomba de infusão em uma veia de grande calibre ou também através de um acesso central. Além disso, a noradrenalina não atravessa a barreira hematoencefálica, ou seja, o principal objetivo dela é levar a vasoconstricção periférica, né, desviando esse sangue, aumentando a pressão para que o sangue seja ofertado nos nossos órgãos nobres. E por não atravessar a barreira hematoencefálica, ela não vai estar levando a vasoconstricção, porque a vasoconstricção ela diminui a oferta de oxigênio para aquele local, né, para aquele tecido em que está vasocontraído. E por isso que acontecem os efeitos colaterais da noradrenalina. Mas, como ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica, a gente não vai ter esse processo de vasoconstricção no cérebro. E sobre o modo de administração, a noradrenalina, como já falado, ela vem em bomba de infusão contínua e cada ampola de noradrenalina contém 4 ml e 8 mg de hemitartarato de noradrenalina. 4 mg de hemitartarato e 4 mg de noradrenalina. E saber disso é essencial para a gente poder calcular quanto de dose de noradrenalina a gente está infundindo em nosso paciente. Na diluição padrão, a diluição padrão que a gente utiliza é geralmente de 3 ampolas de noradrenalina em 100 ml de soro glico a 5%. Ou seja, a gente vai adicionar 12 ml de hemitartarato de noradrenalina em 100 ml de soro, então a gente vai ter um total de 112 ml de uma solução contendo noradrenalina. E a dose inicial para o tratamento desse choque, ele vai de 0,05 a 0,15 micrograma quilo minuto e é titulado de acordo com o alvo da PAM, de acordo com o nosso alvo de pressão arterial média. Em geral, a pressão arterial média alvo no choque séptico é sempre acima de 65 milímetros de mercúrio. Então, enquanto essa PAM não for atingida, pode-se ir titulando e aumentando a dose de noradrenalina e, consequentemente, ir aumentando também essa resistência vascular
periférica para aumentar essa PAM. Entretanto, a noradrenalina não é isenta, né, de efeitos adversos. E quando a gente entra no efeito adverso, o efeito adverso dela é majoritariamente devido ao seu próprio mecanismo de ação de fazer vasoconstricção. Como eu mencionei anteriormente, vasoconstricção diminui a oferta de oxigênio e nutriente para o tecido. Então, se o paciente está precisando de uma demanda alta de noradrenalina, quanto mais a gente aumenta a dose, mais a gente vai estar fazendo vasoconstricção na periferia. E aí o principal mecanismo de efeito adverso para isso é necrose tecidual, né? Começa a vasoconstrair bastante, né, de forma mais intensa a periferia e pode fazer necrose dos dedos, necrose dos pés e também pode levar a uma isquemia mesentérica, isquemia de trato gastrointestinal, que vai comprometer, por exemplo, a absorção de nutrientes na dieta, tanto somente interal do paciente, né? Então, o aumento da dose da adrenalina, ela vem com esses efeitos adversos, principalmente isquêmicos. E também, quando essa noradrenalina, se ela tiver num acesso menos calibroso e ocorrer extravasamento, o que vai acontecer naquela região é uma isquemia intensa, né? Ela vai ativar ela vai ativar esses receptores alfa-1 ali naquele local e aí, consequentemente, vai levar à isquemia daquele tecido. Então, pode levar à necrose tecidual. E esse é um dos principais mecanismos pelo qual a noradrenalina exerce esses seus efeitos adversos. E aí, quando o choque se torna refratário à nora, né, a gente começa a aumentar, escalar a quantidade de noradrenalina, a dose de noradrenalina, o que acontece? Aí existem outros medicamentos que a gente pode utilizar durante o choque refratário, que é a vasopressina e também a hidrocortisona, mas esses medicamentos a gente vai falar em uma próxima aula. E assim chegamos ao final da nossa aula sobre noradrenalina. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para continuar apoiando a gente a continuar construindo e criando esses conteúdos de qualidade para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.